Educação em 5 dimensões. Amado Bhagwan. Você pode, por favor, explicar sua visão da educação? Subtítulo. A educação que prevaleceu no passado é totalmente insuficiente, incompleta, superficial. Ela somente produz pessoas capazes de ganhar a própria subsistência, mas ela não fornece qualquer insight no simples ato de viver. E não é somente incompleta, mas é também prejudicial, porque a base é baseada na competição. Qualquer tipo de competição é, no fundo, violenta e cria pessoas desamorosas. Todo o esforço dela é alcançar nome, fama e todos os tipos de ambição. Obviamente, elas têm que lutar e entrar em conflito para isso. Isso destrói sua alegria e sua amabilidade. Parece que todos estão lutando contra o mundo inteiro. A educação até agora esteve orientada para objetivos. O que você está aprendendo não é importante. O importante é o exame que virá depois de 1 ano ou depois de 2 anos. Isso torna o futuro importante. Mais importante que o presente. Isso sacrifica o presente pelo futuro. E isso se torna seu próprio estilo de vida. Você sempre está sacrificando o momento por alguma coisa que não está no presente. Isso cria um tremendo vazio de vida. A comuna que eu visualizo terá uma educação de 5 dimensões. Antes de entrar nessas 5 dimensões, algumas coisas devem ser observadas. 1. Não deveria existir qualquer espécie de exame com partes da educação, e sim com observação diária, hora a hora, por parte dos professores. Suas observações ao longo do ano decidirão se você passará adiante ou permanecerá um pouco mais na mesma classe. Ninguém repete, ninguém passa. Apenas algumas pessoas são velozes e algumas pessoas são um pouco mais preguiçosas, porque a ideia de fracasso cria um profundo sentimento de inferioridade, e a ideia de ter sucesso também cria uma espécie diferente de doença, aquela da superioridade. Ninguém é inferior e ninguém é superior. Cada um é somente ele mesmo incomparável. Por isso, exames não farão sentido. Isso mudará toda a perspectiva, do futuro para o presente. O que você está fazendo nesse exato momento será decisivo e não 5 questões ao final de 2 anos. As milhares de coisas que você enfrentará durante esses 2 anos, cada uma delas será decisiva. Assim, a educação deixará de ser orientada para objetivos. O professor foi de imensa importância no passado, porque ele sabia, ele tinha passado em todos os exames, ele tinha acumulado conhecimento. Mas a situação mudou, e este é um dos problemas. Situações mudam, mas as nossas respostas permanecem as mesmas de antes. Atualmente, a explosão de conhecimentos é tão vasta, tão tremenda, tão veloz, que você não pode mais escrever um livro extenso sobre qualquer assunto científico, porque quando o seu livro estiver completo, ele já estará ultrapassado. Novos fatos, novas descobertas terão tornado irrelevante. Deste modo, atualmente, a ciência tem que despertar de artigos, não de livros, de periódicos, não de livros. O professor foi educado há 30 anos. Em 30 anos tudo mudou, e ele continua repetindo o que foi ensinado. Ele está ultrapassado e está tornando seus estudantes ultrapassados. Assim, em minha visão, o professor não tem mais lugar. Em lugar do professores, haverá guias e a diferença precisa ser entendida. O guia dirá a você onde, na biblioteca, achar as últimas informações sobre determinado assunto. E não se deveria ensinar a maneira antiga, porque a televisão pode fazer isso muito bem, trazendo as últimas informações sem nenhum problema. O professor tem que atrair seus ouvidos. A televisão atrai diretamente os seus olhos e o impacto é muitíssimo maior, porque os olhos observam 80% de suas situações de vida. Eles são a parte mais viva em você. Se você pode ver uma coisa, não precisa memorizá-la, mas se você ouve uma coisa, você tem que memorizá-la. Quase 98% da educação pode ser transmitida através da televisão.
e as perguntas que os estudantes fizerem podem ser respondidas por computadores. O professor deveria ser somente um guia para lhe mostrar o canal certo, para lhe mostrar como usar o computador, como achar o livro mais recente. Sua função será totalmente diferente. Ele não está transmitindo conhecimento a você. Ele o está tornando ciente do conhecimento contemporâneo, do conhecimento mais recente. Ele é apenas um guia. Com essas considerações, eu divido a educação em 5 dimensões. A primeira é informativa, com história, geografia e muitos outros assuntos que podem ser tratadas pela televisão e computador juntos. A segunda parte deveria ser constituída pelas ciências. Estas podem ser transmitidas pela televisão e computador também, mas são mais complicadas e o guia humano será mais necessário. Pela primeira dimensão também vem a linguagem. Cada pessoa no mundo deveria conhecer, no mínimo, 2 línguas. Uma é sua língua mãe e outra é o inglês, como um veículo internacional de comunicação. Elas também podem ser ensinadas mais acuradamente através da televisão. A pronúncia, a gramática, tudo pode ser ensinado mais corretamente do que através de seres humanos. Nós podemos criar uma atmosfera de fraternidade no mundo. A linguagem conecta as pessoas e a linguagem também desconecta. Atualmente não existe uma língua internacional. O inglês é a língua mais amplamente difundida e as pessoas deveriam abandonar seus preconceitos e deveriam olhar para a realidade. Foram feitos muitos esforços para criar línguas capazes de evitar preconceitos. Os espanhóis podem dizer que a língua deveria ser a língua internacional, porque ela é falada por mais pessoas do que qualquer outra língua. Para evitar esses preconceitos, línguas como o Esperanto foram criadas. Mas nenhuma língua criada chegou a funcionar. Existem algumas coisas que crescem que não podem ser criadas. Uma língua é um crescimento de milhares de anos. O Esperanto parece tão artificial que todos aqueles esforços falharam. Mas 2 línguas são absolutamente necessárias. Primeiro, a língua mãe, porque há sentimentos e nuances que você só é capaz de dizer na sua língua mãe. Um dos meus professores, S.K. Saxena, um homem que viajou por todo o mundo e foi professor de filosofia em muitos países, costumava dizer que numa língua estrangeira você pode fazer qualquer coisa. Mas quando a questão é briga ou de amor, você sente que não está sendo verdadeiro ou sincero com seus sentimentos. Assim, para os seus sentimentos e para a sua sinceridade, sua língua mãe. Se você bebe com leite materno, se torna parte do seu sangue, ossos e medula. Mas isso não basta. Isso cria pequenos grupos de pessoas e faz os outros estranhos. Uma língua internacional é absolutamente necessária com base fundamental para termos um só mundo, uma só humanidade. Assim, 2 línguas deveriam ser absolutamente necessárias para todos. E isto virá na primeira dimensão. A segunda dimensão é a investigação de assuntos científicos e é extremamente importante, porque é metade da realidade, a realidade exterior. E a terceira dimensão será aquilo que está faltando na educação atual, a arte de viver. As pessoas simplesmente supõem que sabem o que é amor. Elas não sabem, e quando elas realmente descobrem isso, é tarde demais. Toda criança deveria ser ajudada a transformar a sua raiva em ódio, seu ciúme em amor. Uma parte importante da terceira dimensão também deveria ser senso de humor. Nossa assim chamada educação torna as pessoas tristes e sérias. Esse 1/3 de sua vida desperdiçado dentro de uma universidade, sendo triste e sério, isso se torna arraigado. Você esquece da linguagem da risada. E o homem se esqueceu a linguagem da risada, esqueceu muito da vida. Deste modo, amor, risada e uma familiaridade com a vida e suas maravilhas, seus mistérios, esses pássaros cantando nas árvores não devem ficar sem ser ouvidos. As árvores, as flores e as estrelas deveriam ter uma conexão com o seu coração.
O nascer do sol e o pôr do sol não serão somente coisas exteriores. Eles também devem ser alguma coisa interior.